você vai trazer para nós que é muito importante e preocupante essa notícia, né, Pierre? Tony, geralmente a nossa participação aqui, ela é pautada em uma brincadeira ou outra, é pautada em alegria, mas a notícia que eu tenho agora é uma notícia muito preocupante. Isso porque ontem à noite, um ato terrorista em Brasília chocou o país inteiro. Veja todos os detalhes na reportagem a seguir. 13 de novembro, noite de quarta-feira, Praça dos Três Poderes, capital federal. Inicialmente, uma explosão em um porta-malas de um veículo no entorno da Câmara dos Deputados chama a atenção de todos. Mas o ato terrorista foi seguido 20 segundos depois por outra explosão no entorno da praça, em frente à estátua da Justiça, sede do Supremo Tribunal Federal. O homem apontado como responsável pelos atos foi morto durante as explosões. Após as explosões, o esquadrão antibomba foi acionado e vistoriou todos os prédios no entorno da Praça dos Três Poderes em Brasília. Em paralelo, equipes da Polícia Federal foram à residência do homem apontado como responsável pelo ato terrorista e no local apreenderam artefatos explosivos. A governadora em exercício do Distrito Federal falou sobre o trabalho realizado no local. Falei também com o presidente do Supremo, falei com o ministro Barroso, estamos também em contato com o ministro que está em exercício também com o ministro da Justiça, falei com ele também, né? Então eles estão sendo atualizados de todas as informações. Quero falar que o governo do Distrito Federal tem comando e nós estamos cuidando da situação com toda a força da nossa segurança pública. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, em um evento do Ministério Público Federal em Brasília na manhã desta quinta-feira, afirmou que o ato terrorista da última quarta não foi um fato isolado e que o contexto começa lá atrás com um discurso de ódio político que se instalou no país. Até o momento em que essa reportagem foi fechada, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, não se pronunciaram oficialmente sobre o ato terrorista em Brasília. O trabalho ali no local, ele permanece na manhã desta quinta-feira. Equipes da Polícia Federal, também Esquadrão Antibomba, além da Polícia Militar, Polícia Civil, todos no local hoje para poder, inclusive, evitar que outras bombas sejam detonadas. Desde as primeiras horas da madrugada e também durante todo o dia, as equipes de segurança realizaram explosões programadas desses artefatos. O entorno ele está totalmente bloqueado. Somente alguns poucos profissionais que trabalham ali, tanto no Ministério da Justiça, como nos ministérios e também Congresso, só poucos profissionais podem atuar por lá hoje. Na ampla maioria dos profissionais, a atuação nesta quinta-feira ou foi liberada ou então eles foram alocados para o trabalho remoto das suas residências. Trânsito totalmente bloqueado. Foi liberado agora há pouco, próximo à Praça dos Três Poderes, o trânsito, inclusive com pessoas que residem lá e trabalham lá, apresentando dificuldade para poder trafegar por lá e que uma fonte nossa relatou que na manhã de hoje, inclusive, foi possível ouvir algumas explosões. A gente acredita, e essa pessoa ela também tem trabalhado para trazer mais informações, essa fonte nossa, que trata-se de explosões programadas. De toda forma, algumas explosões de artefatos que foram encontrados durante o dia já aconteceram de forma programada para evitar, então, Tony, que esses artefatos eles sejam detonados e aí causem transtornos gigantescos ou até mesmo óbitos de outras pessoas. Como aconteceu o óbito daquele rapaz lá, né? Do homem apontado como o autor desse ato. Que a gente já pode cravar, né, Tony, que foi ele. Porque imagens mostram ele agindo ali para poder provocar. E a gente, agora, como conversamos aí no começo do programa, a gente tem que entender a motivação disso, né? E a esposa, a ex-mulher dele, já se manifestou em algumas coisas que podem começar a traçar um caminho, né? Exato. Ela falou, inclusive, em depoimento, que o objetivo dele era, de fato, matar o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Era causar um homicídio. Inclusive, teria dito que, se fosse preciso matar outras pessoas, ele agiria dessa maneira. Ou seja, Tony, trata-se de uma pessoa criminosa
que agiu contra a democracia do país e a gente espera que outras pessoas não estejam envolvidas, que tenha sido um ato isolado. Mas, como disse o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e esse é um discurso que é endossado por muitos, trata-se, sim, de um reflexo do que vem acontecendo no Brasil, de um discurso de ódio. E esse discurso de ódio ele precisa ser cessado. Aqui, vou repetir o que eu falei hoje no Bom Dia Eleitoral. A gente não está debatendo direita e esquerda no país. A gente não estou nem dizendo que trata-se de um ataque de um determinado lado político do país. Não é esse o ponto, não. Eu acredito que até os dois lados eles precisam condenar esse ataque. Trata-se de um ataque à democracia, um ataque à nação. E isso não pode ser aceito por nenhum lado político. De jeito nenhum. O ministro, inclusive, né, ele é muito ameaçado. Ele já foi agredido, inclusive, em aeroporto, né? Foi. E fora do país. Exatamente. Quer dizer, pelas ações dele e tal, acaba gerando toda essa situação. Então, vamos aguardar e acompanhar de perto. Posso repetir uma coisa Claro. que você fala sempre aqui? Pois não. Decisão judicial não deve ser discutida. Não. Deve ser aceita. Sem dúvida nenhuma. A pessoa pode não gostar do ministro Alexandre de Moraes, mas o que ele determina tem que ser aceito. Você não vai implantar uma bomba para matar o ministro por isso. Não, isso não pode acontecer de jeito nenhum, né?